Proteínas. Nós vamos falar agora dessa macromolécula biologicamente mais abundante nas células. Sendo assim, elas participam praticamente de qualquer processo que ocorre dentro da célula. E isso acontece por quê? Nós vamos ver que as proteínas, elas têm uma variedade muito grande dentro da célula. E outra coisa que nós vamos conhecer num outro momento da nossa aula. As proteínas, elas são instrumentos através dos quais a informação genética ela é expressa. Quando nós olhamos essa projeção aqui, nós visualizamos que as proteínas elas podem assumir diferentes conformações. Nós vamos entender como que a proteína ela assume essas diferentes conformações para que a gente entenda que isso está altamente relacionado com a função que essa proteína vai ter. As proteínas, elas são encontradas dentro da célula em diversos tamanhos, desde pequenos peptídeos até enormes polímeros com massa molecular muito grandes. E com isso, nós vamos ver, elas possuem diversas funções. Nós devemos lembrar, todas as proteínas, elas são constituídas de aminoácidos. Quais aminoácidos? Os aminoácidos comuns. Mas então, de que maneira que essas proteínas se formam? Vamos entender como que isso acontece. Para que a gente possa entender como que uma proteína ela é formada, eu vou mostrar aqui para vocês como que nós observamos a ligação que é feita entre um aminoácido e outro. Do lado de cá eu tenho a representação de um aminoácido e do lado de cá outro aminoácido. São aminoácidos distintos, porque esse aqui tem uma cadeia lateral que está sendo chamada de R2. E esse daqui, R1. Por exemplo, glicina e isoleucina, por exemplo, dois aminoácidos distintos. Como que é feita a ligação entre esses dois aminoácidos? Nós vamos ver que a ligação ela vai ser estabelecida entre o grupo carboxil de um aminoácido e o grupamento amino de outro. Essa ligação é uma ligação covalente. Sendo estabelecida dessa maneira, é uma ligação covalente específica, que é chamada de ligação peptídica. Essa ligação, toda vez que ela se estabelece, nós vamos ver que com ela há a formação de uma molécula de água. Toda e qualquer reação em que nós pegamos dois elementos, realizamos a junção desses dois elementos por meio da ligação e ocorre a liberação de uma molécula de água, esse tipo de reação é chamado de condensação. Então, para que a gente tenha um dipeptídeo, esse tipo de reação é uma reação do tipo condensação. Como nós estamos vendo aqui, essa reação é uma reação reversível. Ela ocorre tanto no sentido de formar o dipeptídeo, também chamado de resíduo, como no sentido inverso, no qual ele pode ser quebrado e retornar o aparecimento dos aminoácidos. Só que essa reação inversa, nós vamos observar que para que ela aconteça, necessariamente precisa ter a presença de água. Toda e qualquer reação de quebra que especificamente para que ela ocorra precisa da presença de água, esse tipo de reação é o que nós chamamos de hidrólise. Lise, quebra. Hidro, água. Quebra na presença de água.
Quando essa reação acontece, nós temos de volta os aminoácidos que formaram esse dipeptídeo. Então, veja bem, é uma reação reversível. Vamos analisar uma estrutura um pouco maior. Ao invés de um dipeptídeo, vamos analisar um pentapeptídeo. Penta, então nós temos aí um peptídeo formado por 5 aminoácidos. Quando nós visualizamos essa estrutura, nós vamos ver que para ela ter formado foi necessário 4 ligações. Espera aí, 5 aminoácidos para formar um pentapeptídeo, 4 ligações. E quando essa estrutura molecular ela se forma, automaticamente a ligação peptídica que foi estabelecida entre esses aminoácidos vai fazer com que numa extremidade dessa estrutura molecular eu tenha um grupo funcional livre. No caso aqui, nós temos o grupamento amino. Se é ele que está do lado de cá, eu posso chamar essa região de amino terminal. Porque necessariamente do outro lado, quem vai estar? Nós vamos ver a presença do outro grupo funcional, o grupo carboxilo. E aí eu posso chamar essa extremidade de carboxila terminal. Então, nós vamos perceber que é a partir da ligação peptídica é que nós formamos uma proteína. Quando nós analisamos a forma que essa proteína vai assumir, que é o que nós chamamos de conformação, nós vamos ver que essa conformação está muito relacionado com o tipo de interações que essa molécula faz. E aí nós vamos retomar a importância das interações fracas, já dita para vocês anteriormente. O que vem a ser conformação? Conformação é o arranjo espacial dos átomos em uma proteína, ou seja, como que eles estão organizados nessa proteína. Por que isso é importante? Porque isso tem a ver com as proteínas nativas. Proteínas nativas são proteínas dobradas, organizadas em qualquer uma das suas conformações, que nós vamos conhecer, e que faz com que essa proteína, dessa maneira, ela seja uma proteína funcional. Então, uma proteína nativa é aquela proteína que ela está organizada na sua conformação e que faz com que ela seja apta a realizar a função que ela tem dentro da célula. Então, vamos lembrar das interações fracas que eu já havia dito para vocês. E aí eu gostaria de chamar a atenção de algumas específicas para essa macromolécula em especial, que são as proteínas. A primeira delas se refere às interações hidrofóbicas. Por que eu estou chamando primeiro a atenção das interações hidrofóbicas? Porque elas geralmente predominam nas proteínas. E por predominarem nas proteínas, eu havia dito para vocês que uma das funções biológicas, das interações fracas, era estabilizar a macromolécula. E as interações hidrofóbicas aqui vão ter esse papel principal de estabilização da conformação das proteínas. A outra interação fraca que eu gostaria de chamar a atenção são as ligações de hidrogênio, que normalmente têm um importante papel agora na condução do processo de dobramento das proteínas, para que ela adquira a conformação, que ela vai assumir. E a outra que eu gostaria de chamar a atenção são as ligações iônicas ou uma ponte salina, que pode exercer tanto o efeito na estabilização quanto na desestabilização da estrutura das proteínas. As pontes salinas, parcial ou totalmente internas, elas podem proporcionar mais estabilização também nessas proteínas. Então, nós vamos ver novamente o quanto é importante essas interações fracas agora dentro das macromoléculas e específicas que nós vamos estar falando
para vocês. Dessa maneira, nós podemos entender agora a estrutura das proteínas. Mas para que a gente entenda a estrutura das proteínas, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. O que faz com que uma proteína tenha função enzimática, hormonal, estrutural ou até mesmo que ela seja uma proteína de defesa? E eu quero fazer outra. Como as proteínas se diferenciam bioquimicamente falando? Para isso, nós precisamos lembrar. Proteínas com sequência de aminoácidos diferentes são proteínas diferentes. Proteínas diferentes vão ter funções diferentes. Então, nós vamos perceber que a função de uma proteína está altamente relacionada com a sequência de aminoácido que essa proteína apresenta. Nesse caso, em termos de estrutura das proteínas, quais são as estruturas possíveis de serem vistas? Nós temos 4 níveis: a estrutura primária, a estrutura secundária, terciária e a quaternária. E nós ainda vamos ver que dentro da estrutura secundária nós temos algumas variações. E que nós vamos ver também que dentro da estrutura terciária e quaternária nós temos algumas classificações diferentes. Vamos conhecer cada uma dessas estruturas? Então vamos lá. Estrutura primária. Primária, primeiro, né? Aquela organização fundamental que a proteína vai ter. Então, nós vamos ver que a estrutura primária das proteínas se forma a partir da sequência de aminoácidos existente nessa proteína. E se nós olharmos aqui nessa extremidade aqui, nós vamos ver aqui que, né, alguns aminoácidos foram identificados, a fenilalanina, a leucina, a serina e a cisteína, e que essa ligação feita entre esses aminoácidos é a ligação peptídica. Então, nós vamos observar que na estrutura primária, o elemento mais importante da sua estrutura é a sequência de aminoácido presente nessa proteína. Em relação à próxima estrutura, a estrutura secundária. Nós vamos ver que a estrutura secundária, ela descreve as estruturas regulares tridimensionais formada por segmentos de cadeias polipeptídicas. Só que nós estamos observando aqui que a estrutura secundária, ela tem uma conformação diferente. E essa conformação, para que ela se estabilize dessa maneira, nós vamos ver que além da ligação peptídica, existe uma outra interação, que são as ligações de hidrogênio, vistas aqui em amarelo. Então, nós vamos ver que a estrutura secundária, para que ela fique nessa conformação ou nessa, é necessário uma segunda interação aí, e nesse caso, as ligações de hidrogênio, elas são importantes nesse processo. Nós vamos ver que são conformações diferentes. A estrutura secundária, nós temos algumas conformações frequentes de serem vistas. O que nós chamamos aqui primeiro de hélice alfa e aqui o que nós chamamos de conformações beta. E ainda nós temos as voltas betas, que é um outro tipo de estrutura secundária. Quando nós analisamos a estrutura terciária, nós vamos observar que ela descreve o dobramento final da cadeia polipeptídica por interações de regiões com estruturas regulares. E olha só, como eu disse para vocês, as demais estruturas secundárias, terciárias e quaternárias, elas vão surgir a partir da estrutura primária. E aqui fica nítido para nós a visualização de uma estrutura secundária aqui,
nessa estabilização da estrutura terciária, que é a hélice alfa aqui. Poderíamos ter visto a conformação beta? Sim, né? E ela estaria aqui nessa estruturação desse terceiro nível, que é a estrutura terciária. Nós vamos observar que a estrutura terciária se estabiliza por mais interações fracas, além das ligações de hidrogênio. Nós vamos observar o que não é muito comum, mas é possível nós observarmos, além das interações fracas, as ligações de sulfeto, na presença da estrutura terciária. E por fim, a última estrutura, a estrutura quaternária. Nós vamos ver que visualmente o que nos parece é que nós pegamos várias estruturas terciárias e colocamos juntas para formar a estrutura quaternária. Exatamente isso. A estrutura quaternária, ela descreve a associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas. E assim como a estrutura terciária, ela também se estabiliza pelas interações fracas que eu havia dito para vocês. Tá? E assim nós temos os 4 níveis de estrutura das proteínas. Eu espero que essa parte de conformação e estrutura das proteínas tenha ficado clara para vocês.